Mas eu achei muito bacana o que tu tá trazendo através dessa teoria modular da consciência, porque é algo que eu já noto em mim, mas eu nunca tinha parado para, por exemplo, estudar, até porque não tem, de onde é que tu tirou isso? Porque eu estudei vários livros sobre diálogos internos, né, essas inner voices e tudo mais, mas eu nunca encontrei uma teoria sobre isso. Como é que foi o teu encontrar, desenvolver essa teoria? Tá. Então, o que que aconteceu? Eu encontrei esses padrões, Uhum, porque é tudo baseado em padrões, isso é o que simplifica a teoria. Eu encontrei eles graças à hipnose, né? A esse contato frequente e a minha brutal curiosidade para entender esses processos que são inconscientes, distintos da própria consciência. Mas, bibliograficamente, não existe nenhum livro. Eu procurei muito no exterior, procurei aqui no Brasil, eu vi pesquisas sobre diálogo interno, como o diálogo interno pode atrapalhar em acidente de trânsito, por exemplo, hum, né? E aí o que que acontece? São pessoas com uma vida acadêmica, teórica, pesquisando algo humano, ok, mas sem nenhuma experiência clínica uhum, real, né? Então tem várias publicações, mas nenhuma delas chega perto do que eu estou propondo, que é brutal a praticidade do que eu estou trazendo. É um uhum, conhecimento mínimo com uma aplicação intensa, né? uhum, Muito pouco conhecimento sobre essa teoria, mas infelizmente não foi baseado em nada, a não ser, nem a PNL, a própria PNL não tem absolutamente nada a ver com a PNL, não tem absolutamente nada a ver com a hipnose, né? É realmente uma outra teoria, por isso que eu batizei de teoria das consciências modulares, porque não tem nenhuma outra abordagem que entenda o funcionamento. Não, mentira. Tem um autor que eu encontrei, né, um único autor, que já tem mais de um, que tem mais de um livro até nos Estados Unidos, só que o que que eles fazem? Eles entendem que lá dentro existe subselves, o termo é subselves, aham. tá? Só que o que que eles fazem? Eles fazem terapia com subselves. Ah, entendi. Foi o único próximo que eu cheguei e que às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Porque tem vários equívocos lógicos ali dentro da minha percepção, né, que dificultam o resultado. Então foi o único, né, que eu encontrei ali. E, enfim. E essa parte para tu não encontrou, mas tu tentou buscar isso através de outras vias, né, tu estudou hipnose, tu estudou PNL, tu estudou, por exemplo, provavelmente estudou Freud, Jung. O que tem de errado com Freud e Jung, por exemplo, ou psicanálise de uma forma geral, quando a gente vai para o inconsciente? O que que acontece? Cada abordagem, na psicologia tem um mapa para guiar nesta relação da pessoa com ela própria. E, de modo geral, as abordagens compreendem que o inconsciente é imponderável, é irracional, muitas vezes negativo, né? Que ele muitas vezes é uma coisa, coisifica o inconsciente, né? E este mapa que é apresentado não dá um passo a passo do como se relacionar com o seu próprio inconsciente. É Uhum, por tentativa e erro. Vamos conversar. Conversa uma semana, um mês, um ano, e aí as coisas vão se acomodando e tu não sabe se funcionou, se não funcionou. Às vezes melhora, às vezes não melhora, uhum, né? É um caminho tortuoso, de modo geral, nas abordagens. E elas são terapia. uhum, A TCM, ela basicamente é um treinamento, hum, não é uma terapia. Na realidade, são conhecimentos que eu ensino para a pessoa e ela vai executar sozinha. legal. Não precisa de um terapeuta, né, para conseguir determinados objetivos, resultados. Então, o que eu faço é uma transfusão, né, ou uma transferência, né, de conhecimento. Uhum, É um know-how. sim. Como a gente aprende a mexer no carro, a gente aprende a mexer no computador, são aprendizados, a gente aprende a mexer em coisas complexas, por que não no nosso próprio inconsciente? Então esse é um outro paradigma que a gente que a TCM traz, que é não é terapia, é um treinamento. Segundo, é que o inconsciente, né, para o pessoal que está assistindo aqui, acho que essa palavra, acho que ficou legal esse termo, né?
O nosso inconsciente possui várias IAs humanas. Inteligências artificiais humanas. Enfim, não é artificial porque é Sim. humano, tá? Mas Oh, fica as IA humana. IHs. As IHs. IA humana, IHs, enfim, IHs. Tá? Inteligências humanas. Inteligências humanas. E que a gente não sabe como dispor delas. Então, de uma maneira bem simples, né? Tudo que gera TDAH, ansiedade, estresse, insônia, procrastinação, alteração de humor e talvez outras coisas são inteligências humanas que nós não entendemos, não sabemos como utilizar, como canalizar e como ajudar, nem como se relacionar. Uhum. Então, algo bem comum nos dias de hoje, por todos esses problemas, é que as pessoas odeiam seus próprios problemas. Eu odeio eles, eu quero me livrar, eu quero matar esses problemas, eu quero exterminar, eu quero sumir, eu quero afastar, eu quero empurrar, eu quero lutar contra isso porque isso está me fazendo mal. Só que isto são as IHs, as inteligências humanas que estão ali Uhum. reivindicando algo de alguma maneira. Mas as pessoas não sabem Tentando assumir o disso. controle. Não é assumir o controle. É? O propósito não é assumir o controle. O controle é da consciência, do eu que fala no aqui e no agora. O propósito delas é interferir naquilo que elas acreditam que é relevante e útil para o todo. Às vezes é, às vezes não é. Uhum. E nem a gente pega uma empresa, algumas pessoas são mais competentes, outras são menos competentes, mas fazem parte da empresa e tem alguém que coordena. O moderador ou o líder é a consciência, ou deveria ser a consciência, mas Mas se ela nem sabe que tem funcionário, né? Digamos assim, o empresário nem sabe que tem um monte de funcionário ali trabalhando. Exato. Como é que ele vai gerenciar isso? Perfeito. Então, o ser humano vive a vida sem perceber a existência dessas inteligências humanas, né, do que eu chamo de sócios ocultos, e por não perceber, não interage, por não interagir, é uma guerra, né? Então, a TCM me ensina como lidar com tudo isso, mas de uma maneira super simples, né? De uma maneira Legal. bem simples, porque, por exemplo, procrastinação é um problema, ansiedade é outro, TDAH é outro. Todos esses problemas de pensamentos, com pensamentos intrusos, parecem ser problemas distintos, porque o sintoma é distinto. Uhum. Mas o que a TCM traz é uma forma única de lidar com todos eles. Eles são todos a mesma coisa, a mesma origem. E Né? qual Eu é faço essa origem? sempre a mesma coisa para todos estes problemas, mesmo problemas que geram resultados distintos. Né? E qual seria essa raiz? Os IHs, Os IHs? as inteligências humanas que estão ali interferindo de várias formas diferentes e que a pessoa, por não ter consciência desse padrão consistente, concreto que existe na mente dela, acaba mantendo uma forma de lidar natural do ser humano. Uhum. Qual é a natureza do ser humano? Eu vi algo que eu não entendo e me fez mal, eu luto. Ponto. Olha, 100% até hoje de todos os meus alunos mentorados lutavam contra si. Porque não tinham outra ideia. E eu não digo, isso não é um problema, não é um problema da pessoa. Eu digo que é uma questão cultural. É uma questão de cultura, não é uma questão de falha, de equívoco, de que a pessoa é burra, de que a pessoa não sabe. Não, 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 não. É cultural. Porque tem muitos... A TCM, ela tem conceitos e ideias que não fazem parte da atualidade. Que são contraintuitivos. Primeiro, você não está sozinho dentro da sua mente. Você acha que você manda? Não. Você acha que você é a única consciência na sua mente? Não. Tem várias outras, de 6 a 12. De 6 a 12. De 6 a 12.